dos pontos de atenção para que você consiga uma excelente adaptação de peças fresadas utilizando o sistema Serec é que você fique atento durante a fase de fresagem à superfície interna da restauração. Aqui na fase de fresagem nós temos duas possibilidades: fresar no modo faceta ou fresar no modo padrão, onde o software faz compensações para que você tenha uma melhor adaptação dessa peça. Para isso, você precisa observar internamente o seu restaurado e ter atenção a um detalhe muito importante. Se você verificar áreas onde a gente observa irregularidades como essa, você pode estar diante de um problema para a adaptação dessas peças. Quando eu sobreponho o meu catálogo, do modelo de trabalho com a restauração sendo visualizada na fase de fabricação, o que eu observo? Uma área de retenção, que a peça sendo fresada dessa forma, com certeza a gente não terá uma adaptação passiva. O que é importante eu entender? Que todas as vezes que eu visualizar esse tipo de interferência, eu não devo fresar a restauração. E aqui, mesmo no modo padrão, onde o software faz essas compensações para buscar essa melhor adaptação, eu vejo o problema. Então, no dente 23 eu tenho essa interferência. Quando eu observo o dente 13, eu também tenho esse problema. O dente 12, eu observo a mesma interferência interna. No dente 11, a mesma coisa. E isso aqui, quando eu observo essa área, mesmo colocando no modo padrão, significa que eu tenho um problema relacionado ou ao meu preparo ou à definição do eixo de inserção dessa peça. Então, quando eu volto aqui na minha fase de modelo, o que eu observo? Eu vejo que os meus preparos estão satisfatórios. Quando eu vejo as margens, eu busco uma visualização, eu consigo ver o meu preparo, a minha margem em toda a extensão nessa vista oclusal. Porém, o profissional que executou esse trabalho, ele teve uma etapa que ele acabou negligenciando, que foi a definição do eixo de inserção. Então, nesse caso, o que acontece? Todas as vezes que eu determino esse eixo de inserção e eu tenho essa área amarela, significa que eu vou estar diante de um problema na fase de fresagem. Então, é uma tríade: preparo sem retenções, definição do eixo de inserção de uma forma que eu visualize todo o término do preparo para que eu não tenha essa interferência, e a conferência na fase de fabricação. Nesse caso, o design já está pronto, porém a gente vai ter um problema. Por quê? Sendo fresado, a peça não vai adaptar, ou buscando fazer essa correção do eixo de inserção, o que vai acontecer? O software vai recalcular essa restauração. Então, o ideal para o canino é que eu tivesse algo desse jeito, para o eixo de inserção. Quando eu dou OK, o software recalcula essa proposta. Indo para a fase de design, estou trabalhando no dente 23. Então, esse design ele acaba ficando perdido. Porém, se eu levar esse trabalho lá para a fase de fabricação, o que nós vamos observar? Que agora eu tenho aqui uma melhoria considerável dessa interferência. Ali na face palatina a gente tem um problema, porém foi por causa de detalhes relacionados ao design, e não ao eixo de inserção. Então, quando eu dou um volume aqui nessa região e volto na tela de fabricação, aí sim eu vejo. Então, um detalhe muito importante:
é estar atento a essa superfície interna da restauração. Um dos aspectos, né, para validação do design é esse. Então visualize a sua peça internamente, mas sempre sobreponha o modelo de trabalho e dessa forma você vai evitar surpresas desagradáveis de uma peça mal adaptada.